O planeta corre contra o tempo. Uma vacina que ainda não existe pode ser o nosso escudo e proteger a humanidade contra o novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde diz que 54 vacinas estão sendo estudadas neste momento em laboratórios de 45 países. Mas nenhum deles, até agora, encontrou a solução. Quanto tempo ainda vai demorar? Quais os efeitos dessa vacina no corpo humano? E quem tomar realmente vai estar protegido? No Brasil, 2 laboratórios estão atrás dessas respostas. Um deles fica em Belo Horizonte, Minas Gerais. O outro, na maior cidade do Brasil. Pode ser que desse laboratório venha a notícia que o mundo aguarda: a descoberta da vacina contra o novo coronavírus. Nós estamos no Instituto do Coração, em São Paulo. Aqui, 10 pesquisadores, entre médicos e biólogos, tentam encontrar alguma resposta de como proteger a população. O brasileiro que coordena esse estudo é o médico Jorge Calil. Mestre em imunologia, doutor em biologia humana, professor da Universidade Federal de São Paulo e diretor do laboratório que pesquisa o comportamento do vírus. É aqui que ele nos recebe para a entrevista. Antes do início da gravação, Calil fica de máscara e só decide tirá-la quando a entrevista começa. O senhor vai fazer 100? O senhor prefere fazer 100? Boa. Vai diminuir o número de pessoas aí, né? Vai diminuir, se puder diminuir um pouquinho só para ele poder tirar a máscara. Parte da equipe sai do laboratório e o médico se sente menos vulnerável. O senhor passa o dia inteiro com a máscara? Não, eu passo o dia inteiro quando eu estou em casa, não. Na minha sala também não. Na minha sala só tenho mesmo. É mais aqui no laboratório, quando o senhor está... Ou quando eu saio daqui. O Dr. Calil tem 66 anos e está no grupo de risco. Um risco, aliás, que nem ele sabe ainda como combater. E isso é complicado para o médico que está tentando encontrar uma vacina, né, para esse vírus, mas ao mesmo tempo o senhor tem que se proteger do jeito que dá. Exatamente. O senhor tem medo do coronavírus? Tem, porque eu não deixo de ser uma população de risco, né? Pela idade e porque eu tinha muito refluxo, eu fiz algumas pneumonias de aspiração. Então, eu tenho alguns problemas pulmonares já. Mesmo com esse medo, as pesquisas não podem parar. A ansiedade de ter uma vacina não é da população, é minha também. Quer dizer, eu gostaria de estar vacinado e não estar preocupado aqui se eu vou ter essa doença ou não. É um vírus completamente desconhecido. Nós estamos indo o mais rapidamente possível. A vacina brasileira. Cientistas do mundo todo seguem estratégias diferentes para descobrir a vacina. Muitos estudos usam parte do material genético do coronavírus para que o corpo humano possa reconhecê-lo e criar anticorpos. Em Israel, uma vacina oral é desenvolvida com base em outra pesquisa para combater um tipo de bronquite em galinhas. Segundo os cientistas, esse vírus nas aves tem o mesmo mecanismo de infecção da Covid-19. Eles pretendem começar os testes em humanos em 2 meses. Mas os pesquisadores brasileiros vão por outro caminho. Existem milhares de estratégias, nós estamos vendo qual é a melhor, nós achamos que a nossa é a melhor. Primeira descoberta: muitas pessoas, ao serem infectadas, eliminam o vírus sozinhas, tempos depois. O nosso sistema imune é capaz de reconhecer, montar uma defesa
e eliminar o vírus. Se isso é possível, nós temos que saber como é que o sistema imune faz para nós fazermos relativamente semelhante. A equipe brasileira decidiu então recriar em laboratório um vírus gripal comum, sem o material genético. Nessa estrutura serão colocados pedaços das proteínas do novo corona. Normalmente é por causa delas que o vírus gruda na parede da célula e se multiplica. Esse vírus, criado em laboratório, entrará em contato com as células que protegem o corpo para tentar impedir que os pacientes fiquem doentes. Então, o sistema imune, quando entra em contato com essas partículas, ele identifica ali um vírus e tem umas estruturas que ele pode fazer anticorpo. Ele vai lá e faz anticorpo contra aquilo e com isso a gente confere proteção. Essas informações são fundamentais para buscar a nova vacina. O senhor acredita que daqui possa sair essa vacina contra o coronavírus? Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. A nossa estratégia acho que está muito bem estruturada. Nós temos o material que é necessário de fazer. Nós precisamos, evidentemente, de recursos, porque eu tenho que colocar gente, eu tenho que comprar reagentes, eu tenho que comprar, às vezes, até um serviço de coisas que a gente não faz para ir mais rápido. O preço da vacina brasileira. Quando se fala em custos para produzir uma vacina nova, os valores assustam. As indústrias farmacêuticas, elas estimam que o desenvolvimento de uma vacina do zero até ter a vacina ampulada pronta para distribuir é no mínimo de $1 bilhão. Dinheiro que os cientistas brasileiros ainda não têm, mas que deve vir do Ministério da Ciência e da Tecnologia. Nesse projeto o senhor vai receber que valor? Nesse projeto, inicialmente, entre o nosso grupo e outro grupo de Belo Horizonte, nós temos um acerto com o Ministério de ter por volta de R$8 milhões para começar. Ricardo Gazinelli, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, é o responsável pela pesquisa em Minas Gerais. Ele e outros cientistas estudam injetar o material genético do coronavírus na estrutura do vírus influenza, que causa a gripe. Estamos colocando o gene dessa proteína no vírus influenza. E a nossa ideia é que nós teríamos uma vacina que proteja contra o vírus da gripe e contra o coronavírus. Então ele é capaz de induzir a resposta imune, mas não causa doença. Para criar qualquer vacina, é preciso ter reagentes em laboratório. Só que eles são importados e demoram para chegar ao Brasil. Um problema para o andamento das pesquisas. Então, muitas vezes você está fazendo uma pesquisa, você precisa se mover rapidamente, você manda comprar um reagente, ele demora 3, 6 meses para chegar no seu laboratório. Contra a Covid-19, então o problema é mais sério, porque agora há uma competição internacional por esses insumos. Quando teremos a vacina? A pergunta ainda é complexa para os médicos responderem. Não é uma receita de bolo, não é 2 ovos, uma xícara de farinha e 2 colheres de açúcar. Nós não sabemos os ingredientes, nem quais os ingredientes, nem quais os volumes, e a gente não sabe quanto tempo vai cozinhar. Normalmente, o tempo é longo. Uma vacina demora 10, 15, 20 anos para ser preparada. Nós estamos trabalhando frente ao desconhecido. O processo de criação de uma vacina tem várias etapas. Qual etapa que a gente está na vacina aqui do Brasil? Nós já temos a casca do vírus pronto, nós estamos sintetizando essas possíveis alvos do coronavírus. Nós devemos ficar nessa etapa 1 ou 2 meses e começarmos a imunizar animais. Que tipo de animal? Então, esse animal são animais transgênicos, são camundongos, em que foi colocado o gene da ACE2, que é o receptor do coronavírus em humanos.
Os testes da vacina. A próxima etapa é aplicar as doses em voluntários. Nós temos que testar se as estratégias que nós temos para fazer a vacina, se elas são válidas. E outra, que elas vão fazer bem, não vão fazer mal. O primeiro grupo será formado por voluntários jovens e saudáveis. Se não houver reação, a vacina vai ser aplicada num segundo grupo. Pessoas de várias idades, com ou sem sintomas da doença, que já tenham tido o coronavírus ou que estejam saudáveis. Alguns desses voluntários vão receber a vacina verdadeira, outros placebo, ou seja, de mentira. A gente controla com placebo e vê se as pessoas estão melhor protegidas daquelas que receberam vacina. A vacina ainda não foi descoberta, mas brasileiros já se oferecem para serem voluntários. Eu recebi um grande número de e-mails de pessoas que já se tornaram voluntárias para quando tiver um produto vacinal para testar. Então existe uma solidariedade humana que é muito bonita de ver. Doutor, vamos supor que o senhor consiga descobrir a vacina aqui, né, antes dos outros países. Qual é a vantagem disso para o Brasil, da gente ter uma vacina contra o coronavírus, uma vacina brasileira? Qual é a vantagem? É que se tiver uma pandemia, você vai primeiro servir o seu país. Se nós tivermos a vacina, nós teremos prioridade.